Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre as emendas, as famosas emendas. O artigo 118 ele traz o que são emendas e também tem os tipos de emendas, tá bom? Esse capítulo aqui diz que uma emenda que classifica diferentes formas, e ela pode assumir também diferentes propostas, certo? Como, por exemplo, aqui a emenda supressiva. Olha só, a emenda supressiva, ela elimina uma parte do texto, certo? Emendas pode ser emenda à Constituição, certo? A emenda à Constituição, porque a Constituição, ela pode ser modificada através do voto de 3/5 por 2 turnos em cada casa, tanto na Câmara como no Senado, certo? Aí tem aquela emenda supressiva. Aquela emenda supressiva, ela elimina, ela parte do texto, ok? Isso aí é visto em direito constitucional. Tem também a emenda aglutinativa. A aglutinativa, ela funde, aglutina. Aglutina é unir, certo? Unir várias emendas ou partes do todo do texto original que também tratam do mesmo assunto. Ou seja, tem dois assuntos iguais tramitando. Aí, para não fazer duas emendas diferentes, eles aglutinam numa só, certo? Tem também a substitutiva. O que seria uma emenda substitutiva? É uma emenda que substitui parte do texto, certo? Para substituir um projeto inteiro, certo? Substitutiva, o nome já está dizendo, vai substituir uma parte. Aquela parte ali que está meio obscura, que a pessoa não entende direito aquela redação, aí ela substitui parte do texto para ficar melhor entendível, certo? Tem também aquela modificativa. O que seria uma emenda modificativa? Ela altera sem mudar a ideia principal. A ideia principal continua a mesma, mas só modifica o texto, ok? Modifica o texto, mas aquela ideia continua igual. Tem também a emenda aditiva. Aditiva, o nome já está dizendo, vai adicionar algo novo no texto, ok? Isso aqui confunde muito na hora da prova, por isso que você tem que fazer muita questão. E vamos trazer já as questões aqui para vocês. Tem também a subemenda. O que é subemenda? É uma emenda apresentada a outra emenda dentro de uma comissão. Ou seja, é uma emenda da emenda. Isso aí já é considerado uma subemenda. Ok? Tem também a emenda de redação. O que seria emenda de redação? Que a emenda ela apenas corrige a linguagem, gramática ou a técnica legislativa, ou seja, em referente à redação, à escrita, corrige a linguagem, ok? É um pouco, dá para confundir essa emenda de redação por emenda substitutiva, ok? E também modificativa, dá para confundir isso na hora da prova. Por isso que é tão importante fazer questão, para você saber diferenciar cada uma delas e como é cobrado. Vamos aqui no artigo 119. Esse artigo ele define como e quando as emendas podem ser apresentadas na comissão. Como a gente já viu na aula de comissões, cada comissão tem uma função de apresentar determinados assuntos. Tem a comissão que vai cuidar da educação, tem a comissão que vai cuidar da saúde, tem a comissão que vai cuidar das leis propriamente dita, que é a Comissão de Constituição e Justiça, certo? A CCJ6, se não me engano. E aí, cada comissão fica responsável por um determinado assunto. Aí, quando o projeto está sujeito à apreciação conclusiva, ou seja, à votação final, aí tem uma determinada regra e também tem determinados prazos. Quem que apresenta essas emendas? É qualquer deputado. Ele pode ser individualmente, qualquer um lá da Câmara, ou então a Comissão Legislativa Participativa, ou seja, a Comissão de Educação quer criar uma emenda sobre educação. Aí eles colocam lá. O prazo, em relação ao prazo, para apresentar as emendas é de 5 sessões. Normalmente o prazo, quando coloca prazos, é 5 sessões. Normalmente. Tem algumas exceções? Tem algumas exceções, mas a regra geral é 5 sessões. Se a questão não cobrar exceção, normalmente vai ser 5 sessões. A partir da publicação do anúncio da comissão. Tem também regra de competência. A emenda ela deve tratar do tema da comissão. Ou seja, uma emenda relacionada à educação tem que ser da comissão de educação. Se uma comissão de saúde tratar da educação, já é
inválida aquela emenda, certo? Vamos lá agora para a sessão. As emendas, que diz respeito a essas regras, elas são consideradas inválidas, ok? Inválidas, ou seja, não escritas. Elas não vai tramitar. Vamos lá para o artigo 120. O artigo 120 ele traz em relação às emendas no plenário. O plenário é quando tem a votação de todos os deputados, ok? Esse artigo ele define como e quando as emendas ela podem ser apresentadas diretamente no plenário principal da Câmara. Os turnos de votação. As regras e o quórum necessário para apresentar emendas, elas mudam dependendo da fase de votação. Tem o primeiro turno, tem o segundo turno ou a apresentação preliminar, que é antes desses turnos, ok? No segundo turno, por exemplo, exige mais assinaturas, ou seja, tem que ser pelo menos 1/10 dos deputados para iniciar. Em relação à redação final, as emendas à redação final só podem corrigir erros formais, ou seja, na redação final é quando já tramitou tudo. Agora, para colocar lá no texto, por exemplo, uma emenda de Constituição, na redação final já passou 2 quórums, 3/5, as 2 casas, já foi tudo. Agora, para colocar no texto da lei, só pode corrigir erros de linguagem, ou seja, em relação à redação de português. Ou seja, não corrige a ideia principal nem nada disso, ele só corrige só a redação. O nome já está dizendo, redação final. É aquela última parte, aquela última pincelada para depois ir para a lei. Em relação ao projeto de urgência, os projetos em regime de urgência têm regras mais rígidas. As emendas só podem ser apresentadas por comissões ou se tiver muitas assinaturas, 1/5 dos deputados, por exemplo. O artigo 121 trata da tramitação das emendas em plenário. Tem o caminho que as emendas vão fazer, ou seja, as emendas de plenário elas são publicadas e enviadas às comissões competentes para que estas emitam parecer sobre elas, certo? Cada comissão é especialista no assunto. Em relação à agilidade, para agilizar o processo sobre as emendas, ela pode ser apresentada diretamente em plenário por delegação da comissão, certo? Ou também, sempre que possível, ou por os mesmos relatores do projeto principal, quem vai redigir, ok? Em relação ao artigo 122, traz das emendas aglutinativas no plenário. Como é que é o uso? As emendas aglutinativas que unem texto, como a gente já viu, a aglutinativa pega duas emendas que falam do mesmo assunto, para não colocar dois textos, eles aglutinam num só. Podem ser apresentadas em plenário no momento da votação. Em relação ao quórum, precisam ser apresentadas por líderes que representam a maioria absoluta dos membros da casa, ou seja, 257 deputados. Tem que ter essa votação. Em relação aos líderes, a gente já viu na aula de líderes, se o líder, se um líder daquele partido ou daquele bloco apresentar determinado projeto, ele está levando consigo a votação, a concordância de todas as pessoas que fazem parte daquele bloco ou daquele partido. Ou seja, se tiver 257 deputados e um líder chegar lá, desses 257, ele já tem 257 votos contidos nele, entendeu? A não ser que outro deputado queira recorrer. Pode recorrer ao plenário, pode fazer muitas coisas, caso alguém não aceite, né? Mas a regra é essa, o líder ele traz os votos de todo partido, de todo o bloco parlamentar. Vamos lá. Artigo 123, emendas do Senado e também a projetos da Câmara. O artigo 123 ele define como a Câmara lida com as mudanças feitas pelos Senados em projeto que a Câmara já havia aprovado, certo? Em relação à tramitação, essas emendas feitas pelo Senado a projetos que nasceram na Câmara, elas são distribuídas a comissões competentes da Câmara para que estas opinem sobre as mudanças, ok? Isso aqui é só em relação ao opinar. A Câmara vai opinar em relação às emendas feitas pelo Senado e nasceram na Câmara, obviamente.
Senado e Câmara são duas casas lá do Congresso Nacional. O Congresso Nacional engloba as duas, Senado e Câmara. São as duas casas que ficam em íntima conversa, vamos dizer assim. Um tem que conversar com o outro. O projeto, para fazer uma emenda à Constituição, precisa das duas casas concordar, tem que entrar em consenso essas duas casas. Ou seja, tem que ter muita conversa entre os dois. Se um ficar brigado com o outro, não dá certo. Vamos lá para as proibições de aumento de despesa. Essa aí é muito importante na parte de lei orçamentária, certo? Quem estuda para lei orçamentária, a LOA, LDO, isso aqui faz muita diferença na hora da prova para o estudo da Câmara. Eu acho que não vai cair assim questões relacionadas a isso, mas vamos estudar. O que está no regimento a gente estuda, né? Este artigo ele proíbe a apresentação de emendas que aumentem o gasto público em projetos específicos. A proibição do aumento de despesa, certo? Qual é a vedação? Não são admitidas emendas que aumentem as despesas previstas em projeto de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Tem algumas exceções, obviamente, exceções constitucionais. Lá em direito constitucional, você tem que estudar que isso aqui é só uma pincelada sobre o que está na Constituição, certo? Você primeiro tem que estudar o direito constitucional para depois entender um pouco mais do regimento interno. Se você não tem esse conhecimento prévio, aqui você vai encontrar muita dificuldade. Tem também os projetos sobre a organização do serviço administrativo da própria Câmara, do Senado, dos tribunais federais e também no Ministérios Públicos, certo? Então, aqui ele tem essa vedação do aumento de despesa. Não pode ter essa emenda que aumente o gasto público, ok? Tem também a recusa de emendas irregulares. O que são emendas irregulares? São aquelas emendas que não estão de acordo, ok? O artigo 125, ele concede poderes à presidência da Câmara. Lembrando que o presidente da Câmara é aquele cara que manda em tudo. Manda um deputado falar, manda um deputado parar de falar, concede a palavra, faz basicamente o intercâmbio lá entre um deputado e outro, certo? A intermediação, na verdade. O artigo 125 ele concede poderes a esse presidente, né, o presidente da Câmara, e das comissões para barrar emendas que não seguem as regras. Ou seja, precisa de toda uma regrinha para a emenda tramitar. Se não fizer essa regra, se não acontecer o cumprimento dessa regrinha, o que acontece? A emenda fica irregular. Aí, e os poderes de recusa? O poder de recusa, o presidente da Câmara ou de uma comissão também, ele pode recusar, porque a comissão é especialista naquele assunto. Ela pode indeferir uma emenda que seja inconveniente, ou seja, que trate de assunto estranho ao projeto ou que contrarie também o regimento. Ok? E os recursos? Se o autor da emenda reclamar ou recorrer à questão, é decidida pelo plenário por votação simbólica e sem discussão. Certo, pessoal? Pode ser também emenda aqui o próprio regimento, certo? Pode ser, tem emenda à Constituição, que é o que a gente mais vê na Câmara e no Senado, mas também tem a emenda ao regimento. Emenda ao regimento vai emendar, vai colocar mais coisas. Você, quando for o pneu, você não coloca um remendo, aí coloca adicionar algo a mais naquele pneu, certo? Para ficar bom. E aqui a mesma história acontece. Quando você vai emendar um texto, vai colocar mais coisa naquele texto para ficar mais completo. Essa é a ideia. E também tem essa emenda ao regimento interno, ok? Pode ser qualquer lei também. Podem emendar, colocar mais texto. Agora vamos fazer questões. Vamos lá. Questão número 1. De acordo com o artigo 118 do Regimento Interno, que classifica os tipos de emendas, assinala a alternativa que associa corretamente o tipo de emenda à sua descrição. Vamos lá. Alternativa A. Emenda supressiva. O que seria emenda supressiva? Supressiva, como já está dizendo, ela vai suprimir. Suprimir. O resultado da fusão não é fusão. Fusão é aglutinativa, gente. Aglutinativa é quando você vai juntar duas emendas semelhantes. Vamos lá. A emenda supressiva é o resultado da fusão de outras emendas ou desta contexto por transação. Não é assim. Não é assim. A supressiva ele vai suprimir, vai tirar. A aglutinativa que vai juntar. Okay? Vamos lá. Emendas aglutinativas. Qual é
o significado da emenda aglutinativa. Isso cai muito em prova. É a que manda erradicar qualquer parte de outra preposição. Não. Aglutinativa é quando vai juntar dois assuntos semelhantes em um assunto só. Ok? Vamos lá. Emenda substitutiva. Substitutiva, o nome já está dizendo, vai substituir um texto ou a ideia lá daquela emenda. Emenda substitutiva é a que altera a preposição sem modificar substancialmente. Olha, essa daqui tá parecida, mas não é ainda. Ó. Não altera, ela substitui sem modificar substancialmente. Tem que modificar sim. O nome já está dizendo, é substituir. Tem que modificar. Substituir e modifica. Aquela que não modifica é a supressiva. O texto substancialmente. Emenda modificativa. Vamos ver o que seria emenda modificativa. É a que apresenta como sucedânea, quer dizer que vai suceder, a parte de outra preposição ou que altere em conjunto substitutivo. Não, não é essa. Modificativa não é essa. Não é essa daqui que é substitutiva. Entendeu? Essa daqui é substitutiva. Os conceitos estão errados. Modificativa, ela modifica. Ele altera. Essa C e D estão truncadas. Pelo que eu estou vendo aqui, a emenda substitutiva é essa daqui de baixo e a emenda modificativa é essa daqui de cima. Certo? Vamos ver. A alternativa é. Só pode ser a S. Se não for a emenda aditiva é a que acrescenta a outra proposição. É isso mesmo. A aditiva vai acrescentar, o nome já está dizendo. Então, ficamos aqui com a alternativa E. Vamos só conferir a letra C e D para ver como é que é. Se eu estou realmente correto, que essa daqui seria a modificativa, essa daqui é a substitutiva. Ó, não disse? A letra D é a substitutiva, ó. Emenda substitutiva é a letra D. E a letra C é a modificativa, justamente. Olha só. Modificativo. Os conceitos foram trocados nessa C e D, ó. Tá vendo? Modificativa ela modifica substancialmente o texto. E a substitutiva, ela altera o seu conjunto, certo? A parte da preposição altera o conjunto, ou seja, substitui. Então, ficamos aqui com a alternativa E mesmo. A aditiva acrescenta uma outra preposição, certo, pessoal? Vamos aqui à segunda questão. Segunda questão. Informa os artigos 119, 120 e 124 que tratam da apresentação de emendas, assinale a alternativa incorreta. Quando tem uma alternativa incorreta, você circula, grifa, faz o que quiser para entender que é a alternativa errada, ok? Geralmente a A está certa, geralmente. Por quê? Porque quando você bate o olho na A, você diz, essa está certa, vou marcar. Aí passa para a próxima questão. Aí passa errado, né? Porque geralmente, quando tem uma questão incorreta, você tem que tomar muito cuidado para não errar a questão. Vamos lá. Alternativa A. As emendas de plenário durante a discussão em primeiro turno podem ser apresentadas por qualquer deputado ou comissão? Certo. A emenda de plenário é qualquer deputado ou comissão. Então, a alternativa A está correta. Não é esse nosso gabarito. Na apreciação preliminar, só poderão ser apresentadas emendas que tenham por fim sanar os vícios arguidos pela comissão ou admissibilidade. Isso mesmo. Quando tem a apreciação preliminar, é somente aqueles vícios arguidos por comissão de admissibilidade. Se aquela emenda tem ou não admissibilidade. Quer dizer o quê? Quer dizer que tem ou não coerência. Certo? Então a alternativa B também está correta. Alternativa C. Não são admitidas emendas que impliquem aumento de despesa previsto nos projetos de iniciativas exclusiva do Presidente da República, ressalvados os dispostos da Constituição Federal. Isso mesmo. A Constituição traz algumas exceções, certo? Ao Presidente da República, que ele não pode aumentar a despesa. Ele tem que ver como está o orçamento, antes de tudo, certo? E aí está correta a letra C também. Vamos ver aqui a letra D.
Alternativa D. As emendas aglutinativas já sabe, é quando dois ou mais assuntos estão tratando do mesmo tema e eles pegam e aglutinam numa emenda só. Elas podem ser apresentadas em plenário para apreciação em turno único. Pode ser em turno único? Pode. Aglutinativa pode ser em turno único, sim. Por líderes? Pode ser por líderes? Pode. Lembrando que o líder vai representar o partido. Quem apresenta a maioria absoluta? É a maioria absoluta? Sim. Maioria absoluta dos membros da casa. Certo? Então a alternativa D está correta. Está correta também. Alternativa E. Só sobrou E para nós. Vamos ver se a E está incorreta. As emendas a projetos sujeitos à apreciação conclusiva são apresentadas em comissões no prazo de 10 sessões? Não, é 5 sessões. A gente viu na aula, são 5 sessões, a regra é 5 sessões. Contando da publicação do anúncio na ordem do dia das comissões. Errado. A gente vai ficar errada. São 5 sessões. Olha só, uma palavrinha, toda a questão fica errada. Ó, letra E, 5 sessões, galera, ó. 5 sessões e não 10. Olha uma palavrinha. Isso aqui é uma pegadinha clássica em prova. Então, vamos para a terceira e última questão. Vamos lá. Durante a discussão do primeiro turno de um projeto de lei ordinária em plenário, o deputado Cardoso ele apresenta uma proposição acessória que sugere a erradicação, ou seja, supressão total do artigo 4º do texto principal. Simultaneamente, a deputada Lúcia ela também apresenta uma proposição que reformula completamente o artigo 5º do mesmo projeto, substituindo o texto original por um novo, com um conteúdo substancialmente diferente. À luz do artigo 118 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, na alternativa correta, que classifica, respectivamente, as proposições apresentadas pelo deputado Cardoso e pela deputada Lúcia. Quais são os dois tipos de emenda? Esse daqui é um caso concreto. Quais são os dois tipos de emenda, pessoal? Coloca aqui nos comentários. Alternativa A. Seria a emenda subemenda, a primeira, a do deputado Cardoso, seria uma subemenda e a da deputada Lúcia seria uma emenda aglutinativa? Alternativa B. A emenda do deputado Cardoso seria uma emenda modificativa e a da Lúcia seria uma emenda aditiva? Alternativa C. A emenda do Cardoso seria uma emenda supressiva e a da deputada Lúcia seria uma emenda substitutiva? Alternativa D. A emenda do deputado Cardoso seria uma emenda de redação e a emenda da deputada Lúcia seria uma emenda modificativa? E, por fim, a alternativa E diz que a do deputado Cardoso seria uma emenda de indicação e a da deputada Lúcia seria um requerimento. E aí, pessoal, qual é o gabarito dessa questão? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, fortalece nós aí para continuar gravando aqui os vídeos do regimento interno de outras leis, vai aparecer também outras leis, vai ter também direito processual civil, vai ter lei de licitações e contratos, vai ter muitas leis ainda aqui no canal. Se você gostou, compartilha, se inscreve logo no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, pessoal, continue estudando.